Senhor nosso Deus e Pai Celestial, pedimos que o Senhor abençoe a nossa noite e nos conceda unção e graça a transbordar para toda a nossa família, parentela e vizinhança. Que a oração da noite, Senhor, venha, Deus amado, nos encorajar para prosseguirmos rompendo em fé, caminhando, crendo e confiando que o Senhor está conosco, Pai. Nós oramos, ó Deus, e te agradecemos pela vida e pela salvação em Cristo, o nosso Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Que a paz e a graça do Senhor Jesus seja abundante, transbordante sobre a sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. Nós então daremos início agora à nossa noite de oração, lendo um texto da Bíblia Sagrada que se encontra em Isaías, capítulo 60. Isaías, capítulo 60. Vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 4. Isaías 60, 1 a 4. Levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve os povos. Mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória está brilhando sobre você. As nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Levante os olhos ao redor e veja. Todos se reúnem e vêm até você. Os seus filhos chegam de longe e as suas filhas são trazidas nos braços. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é a nossa luz. Jesus Cristo é a nossa esperança. Ele é a nossa salvação. Aleluia. E cremos que esta noite de oração nos conduzirá a um fortalecimento da fé. Amém. Então some com a sua família e junte-se a nós, clamando ao Deus e Senhor da nossa existência. Aleluia. O autor da nossa vida, o Senhor da nossa salvação. Ele é a nossa luz. Ele já brilhou, ele já resplandeceu, e nós não andamos em escuridão, porque nós seguimos o nosso Senhor. Falemos com o nosso Deus. Deus bendito, Deus amado, Deus todo-poderoso, que era, que é e que há de vir, luz das nações, Deus Salvador, que derrama sobre nós refrigério, bálsamo, Deus que está presente conosco em todas as horas, em todos os lugares, em todos os momentos, diante de todas e qualquer situação. Bendito seja o teu nome, Pai, porque temos a oportunidade de nos reunirmos mais uma vez, cada um na sua casa, mas, ó Deus, no mesmo sentimento, na mesma oração, na mesma fé, no mesmo louvor, na mesma adoração. Ó Deus, para bendizer o teu santo e glorioso nome, Pai. Que nesta noite o Senhor venha sobre nós, de tal maneira que o nosso espírito, ó Deus, seja fortalecido no Senhor, para que prossigamos crendo, confiando, rompendo em fé, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoe a vida do meu irmão, abençoe a vida da minha irmã, abençoe, meu Deus, a nossa vizinhança, abençoe, meu Pai, o nosso lar, e ser presente conosco, de tal maneira que venhamos provar e saber nesta noite que o Senhor é bom. E mais do que feliz é aquele que confia no Senhor. Bendito seja o Senhor. Nós oramos e confiamos esta noite no teu altar, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Eu estou certo, meu querido e minha querida irmã,
que nós estamos reunidos diante de um Deus vivo, diante de um Deus poderoso, Aleluia. diante de um Deus abençoador. Vivemos no último fim de semana a Páscoa, a celebração da paixão de Cristo, a sexta-feira de dor, de sofrimento, o sábado do silêncio, mas para aguardar que o domingo chegaria e chegou, o domingo da vida, o domingo da ressurreição, o domingo da esperança, o domingo da salvação. E ainda que nós estejamos vivendo esse período de isolamento social e de pandemia, esses momentos de angústias e de aflições, ainda que estejamos privados de estarmos no templo, reunidos presencialmente no prédio da igreja, em cada lar há uma igreja edificada. Amém. Ainda que estejamos em casa vivendo a igreja, vivendo o sábado de aleluia, nós cremos que nós estamos vivendo à espera de dias extraordinários que Deus nos proporcionará em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de fazer mais uma oração com você. Orar pelas pessoas que estão trabalhando nos hospitais, nas clínicas, nos laboratórios. Vamos clamar pelos enfermos, pelas famílias que estão sofrendo a perda de um ente querido. Vamos clamar, vamos pedir a Deus que dê sabedoria às nossas autoridades, que conceda graça, direção, conselho, para que todos numa só fé venhamos unidos superar esse tempo difícil que nós estamos passando. Mas sempre afirmo, os dias são difíceis, mas Deus está conosco. Cremos em dias que surgirão melhores para a glória de Deus. Vamos orar então em nome de Jesus, e aí da sua casa, na direção que o Espírito Santo mover no teu coração, erga a sua voz ao céu e clame aquele que é luz e que é salvação em nome de Jesus. Deus querido, Deus amado, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós cremos, Pai, que mesmo em nossos lares, nós estamos reunidos numa só fé, diante de um Deus vivo, diante de um Deus que vive, Aleluia. diante de um Deus que está conosco, Glória a Deus. diante de um Deus poderoso, grande em suas obras e feitos. Cremos que nós estamos diante de um Deus que nos ouve. Amém. Cremos que nós estamos diante de um Deus que responde o nosso clamor e a nossa oração. Cremos que nós estamos reunidos diante de um Deus abençoador. Então, Deus, nesta noite, vá ao encontro dos profissionais que estão trabalhando. Ó Deus, nos hospitais, do médico ao faxineiro. Ó Deus, a faxineira. Deus, em nome de Jesus, todo o corpo clínico, toma nas tuas mãos. Conceda grande livramento a eles. Conceda paz. Ó Deus, neste espírito de solidariedade que eles estão trabalhando, de entrega e de vida abnegada, que a paz do Senhor, que a bênção do Senhor, que o fortalecimento do Senhor seja com eles a cada manhã, em nome de Jesus. Que eles tenham saúde física, que eles tenham saúde emocional, que eles tenham, Pai, saúde espiritual, para continuar sendo, ó Deus, um instrumento vivo nas mãos do Senhor, para abençoar aquele que necessita, em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos os demais segmentos, Pai, da área de segurança, da área, meu Deus, de alimentos. Ó Deus, todos os setores, laboratórios, clínicas, ó Deus, em nome de Jesus, casa de recuperação. Senhor, os moradores de rua, pessoas em situação de risco, que moram em periferias, favelas, aglomerados. Ó meu Deus, em nome de Jesus, nós clamamos pelo teu cuidado. Nós clamamos nesta noite, Pai, pelo teu favor, pela tua bondade, pela tua benignidade sobre eles, em nome de Jesus, que eles estejam guardados debaixo das tuas asas. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, pelas nossas autoridades e pedimos ao Senhor que sobre as nossas autoridades, ó Deus, seja derramado um temor e um tremor sobrenatural, para que eles possam buscar conselhos no Senhor, direção no Senhor, o norte no Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, dê graça, dê sabedoria, dê unção,
e que todos, ó Pai, possamos estar na soma dos esforços, contribuindo, ó Deus amado, para o bem e para a saúde das pessoas, em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos as famílias, toma nas tuas mãos cada lar, toma nas tuas mãos cada marido, cada esposa, cada filho, cada filha, em nome de Jesus. Que cada lar seja alcançado pela paz que só o Senhor pode nos dar. Sabemos que os dias, meu Pai, são de conflitos, que muitas vezes afloram os ânimos, ó Deus, mas que dentro de cada casa, dentro de cada lar, no seio de cada família, que haja o milagre da solidariedade, da comunhão, da partilha, da amizade, do companheirismo, dos laços fraternais, e que esta crise, meu Pai, seja oportunidade de conserto dentro de cada lar. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai, também pelas crianças, oramos pelos idosos e pedimos ao Senhor que seja com eles a tua bênção. Oremos pelas pessoas que estão enfermas, acometidas por este vírus e por tantas outras enfermidades. Que a bênção do Senhor seja com cada filho e com cada filha que necessita da bênção, do conforto, da unção e do milagre do Senhor, em nome de Jesus. Oramos, meu Pai, também, colocando a tua igreja, colocando o teu povo no teu altar, que o teu povo permaneça firme, Senhor, na tua palavra, que o teu povo permaneça ativo, vivo, operoso, abundante na presença do Senhor, que o teu povo continue se derramando na tua presença, que o Senhor continue trabalhando em nós, que o Senhor continue edificando a tua igreja, operando na tua igreja, sarando, curando a tua igreja, unindo a tua igreja, em nome de Jesus, Pai, unindo no Senhor, unindo no teu amor. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós clamamos por esta graça, nós clamamos por este milagre, sobre a vida financeira de cada família, ó Deus, sobre cada profissional, sobre aquele que necessita de uma porta aberta, nós clamamos ao Senhor nesta noite. Nós clamamos, meu Pai, para que haja a bênção do Senhor em cada mesa e em cada celeiro, em nome de Jesus. Que o Senhor repreenda de cada lar toda a contenda, ó Deus, toda a confusão, toda a ira, todo o ódio, toda a amargura, Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor possa derramar uma unção viva e poderosa em nome de Jesus. Nós oramos assim nesta noite e te pedimos, continue conosco nesta reunião de oração em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos continuar cantando 2 cânticos ao Senhor nosso Deus com os meus filhos Mateus e a Evelyn. Sou grato a Deus pela vida deles, pelo coração dedicado a Deus, entregue ao serviço do Senhor, e sempre fazem com muita alegria. Então louvem a Deus conosco, aí da sua casa, que o louvor que flua dos seus lábios, que vier fluir dos seus lábios nesta noite, possa alcançar a sua vizinhança, amém, possa tocar no coração da sua vizinhança, levando paz, levando esperança, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia.
sincero de glorificar. Restaura o louvor em cada lado. Oh Deus, adoração, transforma nossa história. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta de Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta de Jesus. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Louvado seja o Senhor, Pai. O Senhor é a nossa luz. O Senhor é a nossa salvação. O Senhor é o nosso caminho no meio do deserto. É verdade. O Senhor é um Deus que nos renova. O Senhor é um Deus que renova os nossos corações. Amém. Que nesta noite, Pai, o Senhor trabalhe em nós. Em nome de Que o Jesus. Senhor forje a nossa fé. Em nome de Jesus. Restaura nos nossos lábios os cânticos, os louvores, a adoração. O Senhor é a nossa resposta. Oh, glória. Jesus é a nossa resposta. Cremos que viveremos dias de milagres. Grandes coisas irão acontecer nas nossas vidas, nos próximos dias. Porque o nosso Deus é Deus de misericórdia, Deus de bondade. Ele é a nossa luz em meio à escuridão. És o Deus dessa terra, tu és o rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo. Sim, o Senhor é a luz. Esperança para os perdidos, tu és a paz para os cansados. Oh meu Deus, Tu o Senhor é meu Deus. Ninguém é como nós. Não há nada, não há ninguém que possamos se comparar. Ninguém é como O nós. Senhor é incomparável, o Senhor é supremo. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é extraordinário, Grandes Pai. coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar.
eu creio, eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Grandes coisas vão acontecer aí no seu lar. Grandes coisas vão acontecer aí na sua vida. Grandes coisas vão acontecer na sua família. Em nome de Jesus, Deus tem milagres reservados para você. Oh, aleluia. Tu és o Deus dessa terra. Sim, Ele é o nosso Tu és o Deus. Rei desse povo. Tu és o nosso És Deus. o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Ele é o Deus incomparável. O nosso Deus é Grandes incomparável. coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Eu creio, Senhor. Ninguém Porque o Senhor é incomparável, Pai. O Senhor é soberano, é majestoso, Deus. Diante do Senhor, reinos se curvam, nações se rendem. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Oh, eu creio, Grandes Senhor. coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Oh, creia. Grandes coisas Tão estão somente por creia, vir, tão somente grandes creia. coisas vão acontecer Acredite, aqui. acredite, acredite. Tenha fé, tenha fé. Tenha confiança, tenha convicção em Deus. Grandes coisas vão acontecer aqui. Oh, Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer oh, aqui. eu creio, Senhor. Oh, aleluia, Deus. Eu creio, meu irmão, eu creio, minha irmã. Eu creio que grandes coisas já estão acontecendo na tua vida, Aleluia! porque o nosso Deus é incomparável. Aleluia! O nosso Senhor é soberano. Glória a Deus! O nosso Deus é um Deus, como diz a palavra, que nunca se viu, nem jamais se percebeu um Deus semelhante a Ele, Oh, glória! que trabalha para aquele que nele confia. Jesus! Então creia, então creia, então creia. Que a glória de Deus inunde o seu lar, que a presença dele
acontecer. Coisas vão acontecer na Oh, terra. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Oh, aleluia, eu creio, e que você possa crer comigo, que nós continuaremos vivendo momentos extraordinários em Deus. Então se entregue a Jesus, se renda a Jesus, se volte para Jesus, clame para que Ele não se esconda de você, para que Ele se revele a você, para que Ele se manifeste no seu lar, para que Ele cure as tuas feridas. Peça a Deus, clame por Ele, chame por Ele nesta noite, para que haja salvação no seu lar, para que haja libertação, para que cadeias sejam quebradas em nome de Jesus, para que o medo seja retirado, para que o pavor se afaste de você. Amém. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado e agradecido ao Senhor. Abra os teus olhos da fé e veja. Aleluia. E veja o tamanho do teu Deus, do nosso Deus. Ele é o Rei das nações. Aleluia. Que reinos se rendam, que nações se curvem perante Ele. Aleluia. Porque só Ele pode sarar a nossa nação. Amém. Só Ele pode nos livrar de todo mal. Amém. Ele é o nosso Deus. Ele é Yahvé. Glórias. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Aleluia. Ele é o Todo-Poderoso de Israel, que nos sustenta com a destra fiel. Não há outros. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele está ouvindo a tua oração. Amém. Ele está colhendo as tuas lágrimas. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você, com o seu coração, o Salmo 27 nessa noite. Salmo 27, que diz assim: o Senhor é a minha luz Aleluia. e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Aleluia, Jesus. Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu abrigo, e no interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. Amém. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo, tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos meus inimigos.
Não me entregue à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Amém. Que o Senhor abençoe a palavra. Que Ele abençoe os nossos corações e as nossas mentes, de tal maneira que nós sejamos edificados, consolados, revigorados para a glória do Senhor nosso Deus e reanimados na fé e na esperança. Palavra do Senhor para o nosso coração nesta noite, Salmo de Davi, um salmo que Davi desejava muito pela presença de Deus. Ele desejava buscar a Deus ardentemente. E nós temos vivido este tempo de angústia, esse tempo de espera, esse tempo de confinamento, este tempo onde a nossa liberdade, ela provisoriamente e parcialmente, ela foi tirada. Um tempo onde nós às vezes acordamos desanimados, sem forças, pensando em desistir. Tem dias que parece que o sofrimento bate à nossa porta de uma forma mais intensa. E a nossa alma começa a sucumbir. A nossa fé começa a desfalecer. E o cenário dos Salmos de Davi, na grande parte, ele estava sofrendo. Ele estava sendo confrontado. Ele estava passando por dificuldades. Ele estava sendo perseguido. Ele estava passando pelo vale da sombra da morte. Ele estava enfrentando muitas situações difíceis. E tem dia, meu amado irmão, minha amada irmã, que a gente passa por muitas coisas. É verdade. Tem dia que a gente não tem vontade de levantar. Tem dia que nós não encontramos forças para orar. Tem dias que nós estamos tão para baixo que parece que não há nenhuma luz no fundo do túnel. Parece que só encontramos escuridão, É verdade. sombras. Mas quando nós olhamos para um salmo como este, Davi começa dizendo no versículo 1 que o Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. E de que terei medo? Temos enfrentado um tempo de incerteza. Um tempo onde às vezes o medo, o pavor, toma conta de nós. Mas esse salmo nos chama nesta noite a olhar para o céu. A olhar para o autor e consumador da nossa vida e da nossa fé, o nosso Senhor Jesus. Porque Ele é a nossa luz. João capítulo 8, verso 12, nos diz que de novo lhes falou Jesus, dizendo, Jesus já havia falado antes e agora em João 8, 12, ele volta a repetir, ele volta a intensificar, que ele é a luz do mundo, e quem o segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Mesmo Davi enfrentando dias de escuridão, mesmo Davi enfrentando dias sombrios, mesmo Davi tendo que enfrentar um tempo de trevas, ele tinha uma convicção: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. Amém. E eu quero dizer para você que o Senhor é a sua luz, o Senhor é a sua salvação. Então não temas, então não tenha medo, então não se apavore Amém. diante da sombra, diante da escuridão, diante das enfermidades, diante de uma pandemia que temos enfrentado, diante de um isolamento social, diante de tantas coisas que sobrevêm sobre nós para nos levar ao desânimo da fé. O Senhor é a sua luz, Aleluia. o Senhor é a sua salvação. Amém. O Senhor é a nossa luz.
o Senhor é a nossa salvação. Então não temas, porque o Senhor está contigo. O Senhor está conosco. Davi, no versículo 4, ele faz um pedido a Deus. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi tinha um desejo pela presença de Deus. Davi desejava ardentemente buscar pela presença de Deus. Davi aqui estava dizendo que ele queria a presença de Deus mais do que qualquer outra coisa. E ele então se inclina em buscar a Deus. Mas no versículo 3, ele traz mais um detalhe, que diz assim: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Davi está trabalhando. Davi está trabalhando na sua fé. Davi está voltando o seu olhar para um Deus que é luz, que é salvação, e ainda que um exército se acampe contra ele, ele não perderia em Deus a sua confiança, a sua convicção, a sua esperança. O Jeremias, capítulo 17, versículo 7, nos diz assim: bendito aquele que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes e no ano da seca não se perturba nem deixa de dar fruto. O que Jeremias traz a nós como paralelo no Salmo de Davi 27, ainda que um exército se acampe contra nós, nós não perderemos a nossa confiança em Deus. Bendito é aquele, louvado seja aquele, glorificado seja o nome do Senhor. Mais do que feliz é aquele que coloca a sua confiança em Deus, que não perde a sua confiança, que não abandona a sua fé no tempo de dificuldade. Porque aquele que mantém firme a sua esperança, aquele que mantém acesa a sua fé, aquele que não deixa a chama do altar do seu coração se apagar, este, ainda que haja tempo de dificuldade, ele não se perturbará. Amém. E ele continuará frutificando, porque está plantado, está arraigado, está alicerçado em Deus. Davi busca esta convicção. Davi deseja pela presença de Deus. Davi anela pela presença de Deus. E eu fiquei pensando nesse salmo, numa interlocução também com o Salmo 137. Sobretudo num tempo onde nós estamos nos reunindo em casas. Isso é bênção, reunir em casa. Na verdade, a igreja não fechou, a igreja se multiplicou. Glória a Deus. Porque agora em cada lar existe uma igreja, um altar edificado a Deus. Na verdade, Deus expandiu o reino através da dificuldade que todos nós estamos passando. Verdade. Porque voltamos às raízes e às origens. Mas nós temos saudade da igreja. Temos saudades de estar com os irmãos. Temos saudades de estarmos nos abraçando, nos beijando, externando todo o amor fraternal que temos uns pelos outros. Hoje eu estive visitando, mesmo que do carro, não saí do carro, mas do carro orando com a irmã Lúcia e o irmão José Garcia. O meu coração se encheu de alegria quando o portão se abriu e eu pude vê-los. Assim também como me encheu o coração de alegria quando na semana passada fiz o mesmo procedimento com outros irmãos da nossa comunidade da Bandeirinhas. O meu coração se encheu de gozo, de alegria. As lágrimas vieram pelo privilégio, mesmo que por um breve tempo e distante, nos vermos. Temos saudades de louvarmos juntos, presencialmente, no templo, no edifício da igreja. Temos saudade do culto, da escola dominical pela manhã, onde nós nos preparamos, saímos dos nossos lares para nos encontrarmos
com Deus em unidade, para nos encontrarmos com Deus em ajuntamento. E o Salmo 137, verso 1, nos diz que às margens do rio da Babilônia, Israel chorava e lamentava, lembrando de Sião, dos salgueiros que lá haviam, de como eles penduravam no salgueiro as suas harpas, os seus instrumentos, como eles tinham saudade das canções de Sião. E Davi aqui, ele está desejando pela presença de Deus. Ele está desejando contemplar a beleza do Senhor. Nós sabemos que este tempo difícil passará. Em nome de Jesus. Nós sabemos que dias melhores virão para a glória de Em Deus. nome de Jesus. Porque o céu está se movimentando. Deus está trabalhando. Deus está levando nações e reinos Oh, glória. se voltarem a Ele, Amém. Eu se creio, curvarem Senhor. diante dEle, Sim, eu creio. anelarem pela presença dEle, como anelou Davi. E o verso 7 nos diz: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Davi deseja buscar Deus. Davi se inclina perante esta busca intensa pela presença de Deus. Davi ama a presença de Deus. E o Salmo 105, versículo 4 nos diz: busquem o Senhor e o seu poder, busquem continuamente a sua presença. Mais do que nunca precisamos buscar a Deus. Mais do que nunca precisamos orar como nunca oramos. Mais do que nunca precisamos ler a palavra como nunca lemos. Mais do que nunca precisamos mergulhar no Espírito Santo como nunca mergulhamos. Amém. Mais do que nunca precisamos entregar a Deus como nunca nos entregamos. Verdade. Mais do que nunca precisamos dedicar vida devocional a Deus em santidade como nunca o fizemos. Ou muito mais do que fizemos outrora. A mim me ocorre: buscarei a presença do Senhor, porque o Senhor ouve a minha voz. O Senhor ouve quando eu oro. O Senhor ouve quando eu clamo. O Senhor é um Deus que tem compaixão de nós. O Senhor é um Deus que nos responde. Ele é um Deus que opera em nós, que age em nós, que trabalha em nós. Então precisamos buscar a Deus. Como Amós capítulo 5 vai dizer para nós: buscai a Deus e vivei. As nações precisam buscar a Deus. Os nossos governantes precisam buscar a Deus. Os maridos precisam buscar a Deus. As esposas precisam buscar a Deus. Os pais precisam buscar a Deus. Os filhos precisam buscar a Deus. Porque é tempo de buscar a Deus e de vivermos experiências gloriosas em Deus. Amém. Davi desejava. E Davi se inclinou em buscar a Deus. Que nestes tempos de crise, de pandemia, que ao nosso coração possa ocorrer derramar a alma, derramar o coração e buscar a presença de Deus como nunca fizemos antes. Ou muito mais do que fizemos até agora. Em nome de Jesus. Então, nesta noite, meu irmão e minha irmã, a oração que eu tenho feito a Deus aqui em casa com a minha esposa, diariamente, é: Deus, gera em mim um coração igual ao teu. Amém. Deus, gera em mim a tua presença, para que eu possa discernir a tua vontade, para que eu possa entender a tua vontade. Deus, molda a minha vida a tua, Senhor, para que eu não possa trilhar caminhos que não é o caminho da vontade do Senhor. Porque às vezes, se nós não tivermos esse discernimento, nós muitas vezes estaremos nos deparando, lutando e orando contra aquilo que é a vontade de Deus. É verdade, Senhor. Tem misericórdia de nós. Busquem o Senhor Amém.
Busquem o Senhor. Jeremias traz para nós uma mensagem: busque o Senhor enquanto se pode achar, invoque o nome do Senhor enquanto está perto. É tempo de buscar a Deus, é tempo de intensificarmos o jejum, a oração, é tempo de intensificarmos o clamor, é tempo de reforçarmos a busca, é tempo de reforçarmos a intensidade na qual nos derramamos diante de Deus. Davi prossegue dizendo no versículo 9: não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio, não me deixes, nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos meus inimigos. Davi aqui estava pedindo: Deus, eu estou me entregando. Davi estava orando: Deus, eu desejo a tua presença. Davi estava buscando a Deus como antes não havia buscado, da maneira como outrora não havia buscado. E ele está pedindo: Deus, não esconda de mim a tua face. Deus, se revele a mim. Deus, se manifeste a mim. Deus, se faça conhecido. Deus, que a nossa oração seja esta nesses dias: Deus, não esconda de nós a tua face. Deus, não passe de nós o teu Espírito. Deus, renova em nós a tua salvação e um espírito inabalável, para que nós continuemos caminhando na tua luz, para que nós tenhamos continuidade, ó Deus, na tua presença e convicção de fé. E o versículo 13 e 14, para a gente concluir a nossa devocional da noite. Davi estava dizendo: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o teu coração. Davi estava assim dizendo para Deus, após crescer na graça, após crescer na comunhão, após avançar na intimidade, após entender que mesmo diante de tantos dias de incertezas, de sombras e de escuridão, o Senhor é a nossa luz. Aleluia. E nós andamos na luz e não andamos em trevas. É dia de fortalecer a nossa convicção em Deus, a nossa fé em Deus. É dia de intensificarmos a nossa oração. É dia de sermos levados a crer mais, a confiar mais, a depender mais de Deus, na certeza de que nós veremos a bondade de Deus na terra dos vivos. Amém. Glória a Deus. O Salmo 34, versículo 6 disse para nós: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Provem Deus nesta noite e vejam que o Senhor é bom. Davi entendeu que Deus iria preparar para ele, no versículo 5 do Salmo 27, um esconderijo. Deus iria preparar para ele um abrigo. Em algumas traduções, Deus iria preparar um pavilhão, isto é, no dia da adversidade, no dia da pandemia, no dia da enfermidade, nos dias das lutas, no dia das tribulações, nos dias dos desertos, nos dias das sombras, nos dias da escuridão, no dia do desânimo. Deus estaria preparando para nós um abrigo, Deus estaria preparando para nós um pavilhão, isto é, Ele faria uma construção temporária. Significa que a luta passará. Significa que a pandemia passará. Significa que as adversidades passarão. Que o dia mau passará. E enquanto não passa, nós estaremos guardados. Nós estaremos abrigados diante do Senhor nosso Deus. Na presença do Senhor nosso Deus. Então nesta noite creia que você verá a bondade do Senhor na terra dos vivos. Espere em Deus, coloque a sua confiança em Deus, amém. Permaneça firme, convicto em Deus, reanime-se em Deus a cada manhã, não se perturbe, não se apavore, lance fora todo medo, porque o Senhor é a nossa luz, aleluia.
O Senhor é a nossa salvação. Não existe trevas, não existe escuridão que Ele não possa dissipar. Amém. Então, nesta noite, receba esta palavra no teu coração. Que o Senhor fortaleça a tua fé. Amém. Que o Senhor reanime o teu coração. E no dia que você acordar sem forças para caminhar, eu creio que grandes coisas irão acontecer. Em nome de Ele Jesus. te conduzirá nas palmas das mãos dele. Amém. Ele te guiará, Ele te fortalecerá, Ele te renovará. Ele te sustentará com a destra da sua justiça. Então vamos orar nesta noite, porque o Senhor é quem nos guarda. O Senhor é quem nos abençoa. E eu creio numa coisa: Ele está conosco. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar com Deus e concluir a nossa noite de oração em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por esta noite, por este tempo, Pai, de louvores, de orações, de meditação, ó Deus, na palavra do Senhor. Que nós sejamos fortalecidos pela Tua graça, pela Tua palavra, pelo Teu poder. Que o Senhor possa falar conosco através da palavra, através de sonhos, através dos cânticos, Pai. Que nós possamos perceber a cada manhã, ó Deus, que o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa salvação. Que nós possamos entender que ainda que acampe contra nós um exército, ainda que aconteçam inúmeras coisas difíceis e complicadas, ainda que haja uma pandemia a ser enfrentada, ó Deus, nós não temeremos, porque nós sabemos que o Senhor está conosco. Amém. E no dia da adversidade o Senhor nos guardará. No dia da adversidade o Senhor nos colherá. No dia da adversidade o Senhor nos abrigará. O Senhor nos dará abrigo. O Senhor estará sempre cuidando de nós, nos protegendo, nos sustentando, nos amparando, nos renovando, concedendo-nos, ó Pai, a Tua graça. Ah, meu Deus, que possamos perceber que este tempo é um tempo de intensificarmos as orações. Ó Deus, a busca, a entrega, a Deus, a meditação na Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nesta noite, fortaleça o meu irmão, fortaleça a minha irmã, fortaleça cada lar, que cada lar viva experiências extraordinárias de fé, de esperança, de convicção, de luz no Senhor, em nome de Jesus. E que não haja no nosso coração pavor, Oh, Deus, livra-nos, ó Deus. mas que haja no nosso coração a certeza de que nós temos no Senhor o nosso refúgio. Amém. Que nós possamos provar a cada dia e entender que o Senhor é bom, Aleluia. é maravilhoso, é glorioso, é majestoso, é bondoso, Glória a Deus. é um Deus que se importa conosco. Renove a fé do meu irmão, Renova, Senhor. renove a fé da minha irmã. Em nome de Jesus. Restaura a saúde física, emocional, espiritual, familiar, conjugal, relacional com os filhos, Amém. em nome de Jesus. Que cada lar seja alcançado pela Tua bênção e por grande restauração nesta noite, Pai. Porque com o Senhor nada temeremos. Amém. Com o Senhor não há nada o que temer, porque o Senhor está conosco. Amém, Senhor. E cremos, Pai, que dias melhores Em virão, nome de Jesus. em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e te conceda a paz. Com Deus não temeremos, com Deus não há o que temer. Amém. Tenha convicção, firme a sua fé em Deus, busque a Deus como ainda antes você nunca buscou, e eu creio que grandes coisas você viverá em Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Até domingo, às 10 horas da manhã, para a nossa escola bíblica dominical, e domingo à noite, o nosso culto, a nossa celebração, às 19 horas. Junte-se a nós, vamos orar, vamos louvar, vamos fortalecer a nossa fé em Deus a cada dia, e que Ele acrescente mais e mais
da presença, da unção, dos milagres, dos sinais do reino Amém. sobre a sua vida e sobre o seu coração. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus.